Boa noite a todos, nossos amigos e presentes, né? Os encarnados, os desencarnados, né? Tá uma tarde gostosa hoje, né? Uma noite muito gostosa e boa noite aos que estão em casa também, estão nos vendo agora ao vivo e assistirão posteriormente, né? É sempre uma alegria poder conversar com vocês. Até a minha me falou semana passada, não pode falar, isso é um bate-papo. Falei, ué, por que não é um bate-papo? Porque é só você que fala. Então é uma palestra. Falei, ainda não estou pronta para ser palestrante. Então a gente não vai falar, é bate-papo, porque só eu que falo. Então eu vou falar e a gente vai fazer um convite para uma reflexão. Né? Uma pessoa fala e os outros, né, vão pensando sobre isso. Né? E tudo fica harmonizado, a gente faz a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, né? Roando com todo amor, né? As bênçãos do nosso Pai do céu. Também roando e agradecendo o amor e a misericórdia do nosso Mestre Jesus, o amparo da espiritualidade que nos assiste, o abraço aconchegante do nosso anjo de guarda, este amigo tão presente de tantas passagens nossas, né? Aos mentores desta asa, e aos nossos espíritos afins, nossos companheiros, que assim como nós estão também buscando uma evolução, uma melhoria. E na companhia de todos esses entes, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos para ouvir, refletir sobre as palavras de Jesus. E assim, então, pedimos a permissão para dar por início a essa nossa reflexão da noite. E assim seja, graças a Deus. E aí, meus amigos, eu pensei muito essa semana e vinha muito na minha mente a questão do trabalho. O trabalho assalariado, o trabalho escolar, né? O trabalho que a gente tem com os familiares. Vinha muito isso essa semana, coisa do trabalho. E isso se intensificou aqui nos nossos estudos esta semana, né? Eu fui buscar meu filho no aeroporto na segunda-feira e o companheiro que veio junto lá, e eu dei carona, também falou do trabalho, né? É um trabalho estressante, né? E eu sempre falei para os meus filhos assim, procurem pensar desta forma, trabalhem para vocês. Não põe na mente assim, eu trabalho para aquela empresa, eu trabalho para fulano, porque isso dá uma conotação de que você ainda está amarrado, está nas correntes ali. Quando você pensa, eu trabalho para mim, você faz o seu melhor. Teve uma época eu precisei ser faxineira e fui para uma casa muito grande, uma mansão, onde eu vi aquele mármore. Eu falei, gente, eu vou limpar isso aí como se fosse meu, porque um dia eu vou querer ter um mármore em casa. Então já vou começar a aprender. Então, trabalhe para você. Preste serviço para alguém. Nesse alguém, então, a empresa, né? O hospital onde você trabalha, a farmácia, o mercado. Preste serviço e por isso você é remunerado. Então, faça valer o seu dia ali, suas horas. Então, trabalhe para você, preste serviço para alguém e sirva a Jesus. Esteja sempre a serviço de Jesus. E esse rapaz que ouviu isso falou, a senhora sintetizou muito bem, eu sinto, eu não sabia pôr em palavras, a senhora me falou as palavras para isto. Eu vou trabalhar para mim a partir de hoje.
todo esforço eu fizer de arrear peso disso é para mim. Você percebe então? E já muda, não é tão pesado mais o trabalho. E aí eu fui buscar nas parábolas de Jesus onde está o trabalho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, e no capítulo 20 são os trabalhadores da última hora. Eu gostaria até de ler para vocês, para a gente relembrar, porque eu sei que vocês conhecem, mas diz assim, para os mais novos. O reino do céu é semelhante a um homem, pai de família, e assim que amanhece, ele sai para buscar trabalhadores para a sua vinha. Vinha é uma plantação de uvas, né? Então ele sai de manhã para buscar os trabalhadores. Então, olha, eu já pensei assim, ele não tem trabalhador fixo. Toda manhã ele vai buscar, e é gente nova. E aí eu também lembrei, e quando pequena, meu pai falava, e no tempo da Erra, meu pai passou pela Revolução e pela Erra, né? No tempo da Erra, ele saía de manhã daqui da Penha e ia lá na Praça da Sé, porque ali iam os empresários assalariar os empregados. Eu não tinha emprego. Né? Meu pai era mestre de obras, assim, de empreiteiro. Então iam para lá essas pessoas. E aí vinham, quem é empreiteiro, quem é pedreiro, e estava assalariando, então eu lembrei disso. Então diz, olha, o reino do céu é semelhante a um homem pai de família e ao romper da manhã saiu para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele falou, tenho uma vinha e vou pagar um dinheiro por dia. Quem está afim? Eu. Então vai, pode ir. E levou. Na hora seguinte, bom, e também vale fazer um parêntese para a gente entender assim, e é no tempo de Jesus, né? E os hebreus, os judeus, o horário é diferente. O dia para os judeus começa quando o sol nasce. Então não importa a hora que seja, é a hora que o sol nasce. E o dia termina a hora que o sol se põe. Tanto que na sexta-feira o sol se põe e ninguém mais trabalha. Não pode nem acender fogo para os judeus ortodoxos, sabe? Até o sol romper de novo no sábado. Bom, então ele diz, esses foram os da primeira hora, por um dinheiro por dia. Aí eles estavam trabalhando lá, passou uma hora, duas, na terceira hora ele voltou lá e falou, ainda tinha gente ocioso na praça, na terceira hora. Tendo saído na terceira hora, viu estarem outros ociosos na praça e diz, vai vocês também para minha vinha. Só ele já não falou e vou dar um dinheiro. Ele falou, eu vou dar e for justo. Eles foram. E aí ele saiu outra vez na hora sexta. Depois na hora nona. E fez o mesmo na hora 10ª. E achou outros e lá estavam. E aí ele falou assim, por que vocês estão aí o dia inteiro ociosos? Aí eles responderam, porque ninguém contratou a gente. Ninguém me chamou ainda. Ele falou, bom, então, pode ir lá para minha vinha. E para estes, ele não falou, eu vou te dar um dinheiro, e nem falou, vou te dar e for justo. Ele não falou nada, ele falou, pode ir. E eles foram para o trabalho. No fim da tarde, o senhor da vinha chama o seu
administrador, e diz assim para ele: chama os trabalhadores e para a jornada deles, começando pelos últimos e termina nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram na última hora, né, chegaram ali para receber, o capataz dele, o secretário dele, foi lá e deu a cada um dinheiro. E chegando também os que tinham ido na primeira hora, também receberam dinheiro. E aí eles, mas como é isso? Nós trabalhamos o dia inteiro e recebemos um dinheiro. Agora esse que vem na última, só vai trabalhar 1 hora e vai receber o mesmo dinheiro e nós? Então, a primeira vez que a gente ouve ou lê isso, a gente fala, realmente é uma injustiça. Quem trabalhou 11 horas deve ganhar mais do que quem trabalhou 1 hora. Mas aí, se você começa a ler e pensar e pedir para os espíritos orientarem na intuição, aí começa a chegar a questão da justiça. O que é justiça? Eu também ouço há muito tempo dizer assim: quem quer seus direitos, procure um advogado. Quem quer justiça, espera de Deus que ela vem. Então eles diziam, mas não é o meu direito? Não é o nosso direito ganhar mais do que ele? Então, olha, eles julgaram e haviam de receber mais. E murmuravam um ao outro, contra o dono da vinha. E aí o dono da vinha fez? Ele disse assim, amigo, eu estou te prejudicando. Me fala se eu estou te prejudicando, porque quando eu fui lá de manhã e falei, vai ir para minha vinha, eu vou pagar um dinheiro, vocês falaram, nós contratamos. Então, o combinado, tá combinado, eu estou pagando aquilo que eu combinei. Agora, eu combinei com o segundo, eu falei, vou te pagar e for justo. Também estou pagando para ele e é justo. E com esse terceiro eu não combinei nada. Eu resolvi agora, eu vou pagar a mesma coisa que vocês. Eu combinei com você, pode ir e não se preocupa comigo. Isso é problema meu quanto eu vou pagar para o outro. E nós combinamos, eu estou acertando. Será que eu sou mal só porque eu quero pagar para o outro? O mesmo que eu estou pagando para você? O seu olho vê e eu sou mal em vez de ver eu sou bom? Percebe? Como o nosso julgamento faz a outra pessoa ser ruim? Né? A pessoa é até boa, mas o nosso julgamento faz com que ela seja vista como ruim. Então ele falou, então aos teus olhos eu sou ruim? Não posso fazer o que eu quero? O dinheiro é meu. E daí, por isso e os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. Porque, nós falamos isso na outra palestra, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esta parábola está só no Evangelho de Mateus. Nós temos 4 evangelistas lá, mas só Mateus falou sobre isso. E aí eu pensei também, então, porque Mateus era o homem do dinheiro, né? Mateus era o arrecadador de impostos, né? Então ele tinha essa visão de empresa, né? De pagar tanto para um, tanto para outro, prestar contas. Então Mateus é quem falou sobre isso. Aí a gente começa a pensar como espírita. E as instruções dos espíritos também. Esta é a parábola, e depois vem as instruções.
Vocês devem saber, e o símbolo assim, do espiritismo, se é que nós podemos dizer é um símbolo, é uma videira, né? Um ramo de parreira. Né? Não sei se vocês mais novos já sabem disso, mas se pode ter um símbolo, tem até no livro mesmo, nas primeiras folhas, é uma parreira. Não sei se nesse meu e tem, mas acho que é no livro dos espíritos que tem, né? É um ramo de uma parreira. Então ali ela tem o caule, as folhas e a uva, representando Deus, espírito e matéria. Se aprofundarem mais o estudo, vocês vão se encantar com isso. Então eu pensei assim, gente, olha, os trabalhadores da primeira hora, para nós espíritas, poderia ser. Então eu pensei, acho que é Moisés. Como a gente fala tanto, né? Nós temos 3 revelações, então Moisés talvez tenha sido o trabalhador da primeira hora. Né? Ele veio falar em Deus único, porque até aí não se falava. Aí tiveram os filósofos, né? Todos eles que vieram antes de Jesus, 600, 500 anos, também dar sequência a isso, falar em Deus único. Então, talvez esse seja o trabalhador da segunda, da terceira, da quarta hora. Aí vieram os discípulos, os 12 discípulos. E também foram levar a palavra, né? Os apóstolos aprenderam com os discípulos, os mártires, né? E foram dar testemunho de fé do Cristo. E vem o Espírito da Verdade dizer, e nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Olha só. E há quanto tempo nós estamos sendo chamados para ir trabalhar na vinha do Senhor? Talvez a gente já tenha ido trabalhar na primeira hora, na segunda, na terceira. Já recebemos um dinheiro, já recebemos o que era justo, já achamos que estava sendo injustiçado. Quanto, olha, nós já andamos até chegar hoje, né? Sendo espírita, querendo estudar, querendo, preciso recobrar o tempo perdido. Porque nós somos, então, esses trabalhadores da última hora. Então, nesse capítulo e nas instruções dos espíritos, tem uma reflexão de Constantino, que foi o primeiro imperador romano a falar e a criar a igreja cristã. Né? Então ele diz assim, olha, o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que ele tenha se conservado com boa vontade e a disposição dele e o quer empregar. Então, eles ficaram sentados o dia inteiro ali, não tendo sido assalariados, eles tinham esperança de ser contratados. Eles não voltaram para casa. Chegaram lá às 6 da manhã, às 7, às 8, ninguém me chama, eu vou voltar para casa, eu vou dormir mais um pouco. Amanhã eu vou. Não, eles ficaram ali esperando, então eles tinham vontade, boa vontade, necessidade, né, de trabalhar, esperança de ser contratado. Nós somos este trabalhador de última hora. Se somos os espíritas. Não podemos esmorecer. Temos que insistir, esperar, acreditar. E quando formos chamados, trabalhar. E também não adianta ser chamado e não trabalhar. Não é? Então ele diz, se eles tivessem recusado o serviço, não é? Dizendo, não, a hora veio tarde, hoje já está na hora do almoço, vou para casa, amanhã eu vou.
Ou então, e dizer eles, por exemplo, em vez de ter voltado para casa e dormir, iam para o fliperama. E nem meu filho uma vez falou: mãe, você nunca soube, mas quando eu saía da escola, eu ia para o fliperama antes de ir para casa. Então isso ficou lá em Asa, em vez de ir embora para Asa, vai no fliperama. Né? Ou se tivesse ido se reunir com outras pessoas de uma índole ruim, né? Mas não, eles ficaram ali esperando ser chamados. Bons espíritas, meus amados, todos vós sois trabalhadores da última hora, diz Constantino. Bem orgulhoso seria ele e dissesse: comecei o trabalho na madrugada e só terminei ao entardecer. Todos vocês viestes quando chamados, uns mais cedo, outros mais tardes, para a encarnação do resgate que vocês têm. Mas há quantos e quantos séculos o Senhor vos chama para a mesma vinha, sem que vocês tenham aceitado trabalhar. Então a hora é chegada a hora, o momento de receber o salário. Então empreguem bem esta última hora e vos resta. Não vos esqueça de que a vossa existência, por mais longa que pareça, não é mais do que um momento breve na imensidade dos tempos e constituem para vós toda uma eternidade. O Espiritismo é uma doutrina de trabalho coletivo, não é de trabalho individual. Mas olha, acreditem nisso firmemente. A gente sempre fala, sozinho ninguém faz nada. Não, no Espiritismo principalmente. É um trabalho coletivo. Nesse livro pequenininho e do Emmanuel, do Pensamento e Vida, ele fala assim sobre o trabalho, olha. Nossa, ele fala uma questão muito importante. O Emmanuel é 10. Ele fala assim: existe o trabalho ação e existe o trabalho serviço. O trabalho ação transforma o ambiente. É você fazer o que tem que ser feito ali, né? Varreu, passou pano, pegou ônibus, isso tem que fazer. Mas e o trabalho servir? Esse é o trabalho servir de nós espíritas. E a gente diria até do cristão, não é só porque é espírita, é do cristão. Em sério, a doutrina do Cristo tinha que refletir sobre isso. O trabalho serviço. Então ele diz assim: o trabalho ação transforma o ambiente. Porque se tem que lavar, você lava, fica limpo, o ambiente está limpo. Mas o trabalho serviço transforma o homem. Quando começamos a ajudar o próximo, nos matriculamos na escola da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. E nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é convocado, você vai espontaneamente. Ninguém chama você para trabalhar, você se oferece. E eu já usei aqui uma vez e vou usar hoje de novo para ilustrar este livro Estante da Vida, nesse capítulo Dia das Tarefas. Então é um dirigente de centro, o seu Edson, por exemplo, dizendo assim para nós: olha, gente, vai começar o curso no semestre que vem, nós vamos ter um curso novo, nós vamos implantar aqui outros trabalhos, né? Quem sabe de evangelização infantil, quem sabe um trabalho com os jovens, vamos fazer vibração, vamos fazer limpeza e também, né? Então ele vai falando assim:
nosso irmão Xisa e vai falando nessa crônica, né? São poucos os trabalhadores, né? Mas nós vamos precisar, porque a asa espírita está crescendo, né? E aí todos nós que trabalhamos e falam, é mesmo, seu Edson, precisa mesmo, essa asa vai ser grande, vai atender a muita gente, né? Eu gostaria muito de ajudar. Ora, tem as cestas ali, isso é uma bênção também, gente. Nossa, quanta gente vem buscar, né, Bel? Então, o trabalho de montar as cestas, de receber. Muito bem, seu Edson. Nossa, isso aqui vai ficar lindo. Aí ele diz assim, então tá bom. Então, olha, cada um vai se arrear de uma tarefa e a gente vai se reunir aí na próxima terça-feira. Na terça não vem ninguém. Só tá eu, seu Edson e a Isabel. Então, só o Edson e a Isabel, por mais boa vontade que eles tenham, não vai conseguir fazer tudo sozinho. O Espiritismo é uma doutrina de trabalho coletivo. Tem o que abre a porta, o que serve a água, o que dá aula, o que faz a palestra, o que dá o passe, o que limpa a cadeira. E fazer isto por servir a Jesus. Não é para mim, não é para você, não é para encher a área e tá tudo limpo. É porque alguém lá em cima está olhando isso. Quando a gente passar para o lado de lá, nem vai precisar falar, eu fiz isso. Não, já está tudo visto aqui. A gente já viu tudo que você fez. Então, o nosso convite à reflexão desta semana é isto. Vamos pensar no trabalho-serviço. Vamos pensar nessa questão de sermos o trabalhador da última hora. Quantas vezes eu já devo ter vindo como trabalhador da última hora e estou de novo aqui. Vamos aproveitar. Quem sabe na próxima encarnação eu fique menos tempo nisso, né? Então, o meu convite é para isso, para refletirmos sobre o nosso trabalho. Nós não nos sentirmos obrigados a trabalhar. É uma diferença levantar cedo e ir para o trabalho obrigado e você levantar cedo e ir por disposição. Gente, eu já cheguei a ver assim, deu o sinal para ir embora, a pessoa estava assim, ó, com uma tesoura na mão, fazendo a limpeza das peças, né? Eu fui gerente de confecção. Dava o sinal, pá, largava as tesouras assim e saía. Estava ali só para cumprir horário e no final do mês recebeu o salário. E aí acha que não é bom e não ganha bem e é pouco. Quando você vai pelo serviço, parece que aquele dinheiro até rende mais. É menos do que você ganhava antes, mas parece que ele rende mais. Então, eu estou fazendo isso essa semana, refletir sobre o trabalho, serviço para Jesus. Ok? Vamos encerrar então fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus por esta oportunidade de podermos rever as suas palavras, né? Agradecer por ter sido esta a mensagem desta semana e nos colocar, né, à disposição da espiritualidade para recebermos as intuições, sabermos diferenciar o certo do errado, o bem do mal, ajudarmos a ele estiver precisando, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Não também pela obrigação de fazer, mas pelo prazer de servir, né? E uma oração mesmo assim muito, mas muito cheio de gratidão. Eu convido a vocês, junto comigo, fazermos a prece que Jesus nos ensinou para dar como encerrado a nossa conversa desta noite. Dizendo então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos, uma boa noite e até!